Olá, Dev! Nessa aula, nós trabalharemos um pouco com as luzes da Unity. Entenderemos aqui o funcionamento básico delas, ok? Então, vamos lá. Para começar, utilizando ainda como base o último projeto, eu apenas criei uma nova cena, no caso. Para você criar uma nova cena, você vem em File, New Scene. Aqui, você tem uma cena nova, que no caso não vai prejudicar a sua cena anterior, que no nosso exemplo aqui, no nosso caso, seria essa cena aqui, né? Então, vou criar uma nova cena. Uma cena na Unity nada mais é do que como se fosse uma fase nova. Vamos encarar dessa forma. Uma fase, um menu de opções, um main menu, né? Que é aquele menu raiz, aquele menu principal do seu jogo. Então, tudo isso você cria dentro de cenas. O seu jogo você cria dentro de cenas, certo? E cada cena corresponde a alguma coisa que você vai colocar ali, seja uma fase, seja um menu e por aí vai. Beleza? Então aqui eu estou com uma cena nova e aqui, pessoal, para a gente entender melhor como é que funcionam as luzes na Unity, eu vou estar criando aqui um pequeno cenário 3D. Como que eu vou criar esse cenário? Eu vou criar aqui um plano, tá? Um plano para ser uma espécie de chão aí pra gente, certo? Esse plano eu vou aumentar ele, tá? Vou clicar aqui no meio dos três eixos. Quando você clica nesse meio dos três eixos, você pode aumentar para todos os lados. Se eu quiser aumentar só no Z, eu seguro aqui na setinha azul, né, no eixo azul e puxo, estico. Se for só no eixo X, a mesma coisa só que no vermelho. E se for no Y, a mesma coisa só que no verde. E percebam que no Y aqui, nesse caso, ele não faz nada. Por quê? Porque esse nosso objeto ele não tem Y, ele não tem altura. Por que que ele não tem altura? Porque ele é um plano, certo? Um plano ele só vai para os lados. Ele não tem altura, ele só tem profundidade e largura. Beleza? Então, ok. Aqui eu vou crescer o plano para ele ficar bem grande. Beleza. Agora eu vou criar, deixa eu selecionar aqui, vou criar aqui um cubo, tá? Então vamos criar um cubo, utilizando aqui a ferramenta de movimentação, só lembrando os atalhos das ferramentas de cima aqui da Unity, né, que a gente utiliza bastante. A gente tem aqui o Q para selecionar a mãozinha de movimento, o W para a gente selecionar a Move Tool, né, a ferramenta de movimento do objeto, de um objeto. O E a gente seleciona a ferramenta de rotação, tá? O R a ferramenta de escala. O T, pessoal, a gente trabalha com a ferramenta que é... Essas duas últimas ferramentas, elas são utilizadas em projetos 2D. Aqui a gente mexe com a escala em duas dimensões, tá? Muito dificilmente você vai precisar mexer com essa ferramenta aqui em um projeto 3D, tá? Tanto a ferramenta do atalho T, quanto a ferramenta do atalho Y, tá? Aliás, a do atalho Y é uma ferramenta nova agora da Unity, tá? Que é bastante útil, já que ela te permite, como você pode ver, rotacionar ou movimentar, né? As duas coisas, é bem interessante isso aí, ok? Então, beleza, vou movimentar aqui o meu objeto aqui para o lado, meu cubo, e vou aumentar ele no Y, tá? Que é o eixo verde aqui para ele subir. Deixa eu subir mais um pouco para dar uma impressão como se fosse uma espécie de prédio, tá? Eu vou fazer aqui a mesma coisa, só que eu vou fazer uma cópia desse objeto aqui que eu criei, esse cubo. Como que eu faço uma cópia? Eu tenho duas opções. Ou a gente aperta Ctrl D, ou a gente vem aqui no objeto que a gente quer copiar e vem na opção Duplicate, tá? Se a gente pegar o copy aqui, se a gente der um copy, que seria um Ctrl C, e dar um Ctrl V ou um paste, né, para a gente colar, percebam que ele criou uma cópia do objeto dentro do outro objeto, certo? É uma opção. Uma outra opção, talvez mais simples ainda, é você apertar Ctrl D, que aí ele duplica o objeto. Qual a diferença dos dois? O copia e cola, algumas vezes ele pode colar em outra área do mapa, tá? Em outra área da cena. Então o duplicate ele sempre vai criar no mesmo lugar da forma original, tá? Então basicamente é isso. Tendo duplicado aqui,
movimentar aqui um pouco para trás, tá? Tô fazendo isso aqui, pessoal, vou criar algumas cópias aqui só para a gente entender um pouquinho as luzes aqui, certo? Para a gente fazer uns testes aqui. Beleza, aqui a gente já consegue até ver as luzes bem legais, né? Vou selecionar a câmera e vou subir ela, aqui no meu caso. Vou rotacionar ela para baixo, de uma forma que eu consigo, vou posicionar a câmera de uma forma que eu consiga ver o chão inteiro aqui, tá? Deixa eu mexer mais pro lado, para trás agora. Talvez se eu rotacionar para baixo. Beleza, vou pegar o plano aqui, vou aumentar ele todo. Ok. Ok, então, pessoal, aqui a gente tem uma cena feita, beleza. O que eu quero mostrar aqui para você? Perceba que na cena por padrão a gente tem um Directional Light, certo? Isso aqui, pessoal, é a luz da nossa cena. Então, se a gente desativar essa luz, olha só como é que vai ficar a cena escura, né? Porque ela está sem luz. Se aí a gente ativar aqui, beleza, a luz voltou, certo? Então basicamente, a luz trabalha. Então, obviamente, a luz ilumina o seu projeto, né? A sua cena. Ok, até aí tudo bem. Só que existem alguns tipos de luzes na Unity. A Directional Light, que é essa luz por padrão aqui que a gente tem, ela é uma luz, pessoal, que ela simula, ela é muito semelhante a um efeito de luz do sol, certo? Por quê? Porque ela é uma luz que, independentemente do lugar que ela esteja, ela vai iluminar o mapa inteiro. Olha, percebam, se eu subir ela, se eu descer, se eu ir para um lado, se eu ir para o outro, se eu aumentar, se eu diminuir, ó, não muda nada, certo? Então essa luz aqui, pessoal, ela é muito utilizada para quem quer simular um efeito de sol ou mesmo um efeito de lua, né? Alguma luz fixa que tem que iluminar a sala inteira, a cena inteira. Então, por isso que eu dou o exemplo do sol. É um exemplo bem contundente aí, ok? Beleza. Aqui a gente tem a Directional Light, que a gente, como eu falei, é como se fosse a luz do sol, tá? Se a gente deletar ela e clicar com o botão direito e vir aqui em Light, a gente pode ver que temos a opção de colocar ela de novo, colocar uma Point Light, Spotlight, Area Light, Reflection Probe, Light Probe Group, né? Então, se a gente clicar aqui no Directional Light, beleza, criei uma luz idêntica à luz por padrão que vem na cena, né? Aquela Directional Light que que eu acabei de te mostrar. Então, vou deletar essa aqui e vou vir na segunda opção agora, Point Light. Percebam a diferença da Point Light para Directional Light. A Point, ela é uma luz de ponto, né? O nome já fala, né? Só que ela, pessoal, é como se fosse uma luz de uma lâmpada. Ela parece muito a luz de uma lâmpada. Por quê? Uma lâmpada, se você acender ela vai iluminar em praticamente 360 graus, né? Ela só não vai iluminar no eixo em que ela se encaixa no bocal, né? Ali ela não tem nem como ela iluminar. Mas a Point Light é uma luz exatamente parecida com o efeito de uma lâmpada. Tanto que se a gente movimentar ela aqui, ó, perceba que ela tem um ponto que reflete 360 graus. Inclusive, a gente pode ver que a moldura dela aqui é um círculo, né? Justamente por isso. Aqui no componente da luz, a gente tem alguns controles dela. Por exemplo, a gente tem o range, tá? Que seria o raio. Então, se a gente aumentar esse raio dela aqui, olha só o que vai acontecer pra gente. Beleza? Aumentei o raio, ficou enorme. E a nossa luz assim começou a se expandir para mais cantos da nossa cena, né? Aqui a gente pode controlar a cor, tá? Se de repente eu quero uma luz vermelha, fazer um efeito aqui de uma sirene, né? Ficar alternando, ó, né? Então aqui você altera a cor. Aqui em intensidade, a gente altera a intensidade da luz, a força dela, né? Olha só, quanto mais eu aumento aqui, mais ela aumenta ali, né? A intensidade. Se eu movimentar aqui para cima, ó, olha só, certo? E um detalhe aqui, a gente pode perceber que não estão aparecendo sombras aqui nos objetos 3D, né? Inclusive eu coloquei eles para isso, para a gente poder ver
as modificações na cena de acordo com a luz. Por quê? Porque exclusivamente essa luz aqui que a gente criou, ela está marcada com no Shadows, no Shadow Type. Tá? Por padrão ela vem por não mostrar sombras, mas você pode vir aqui no Shadows e marcar Hard Shadows. Assim a gente consegue aí adicionar sombras de acordo com o posicionamento da luz. Olha só, certo? Se a luz ficar perto, ela vai dar um efeito aí de luz próxima demais, né? Se você olhar aqui na cena, olha só que legal. Realmente dá um efeito legal de luz aí, né? A sombra, a gente pode enxergar legal a sombra, né? E aí, ao fazer isso, a gente abre algumas opções. A gente pode aqui, por exemplo, configurar a intensidade dessa sombra, se ela é uma sombra mais forte ou com mais opacidade, né? E assim por diante. Percebam que existem aqui algumas outras opções, como o Mode, né? A gente tem aqui o Cook, o Draw Halo, o Flare, né? O Render Mode, Color Mask. Essas outras opções, pessoal, a gente vai ver num módulo mais à frente aí um pouco, tá? Porque são opções um pouco mais avançadas e não tem necessidade da gente ver isso por enquanto, beleza? Então vamos lá, vamos passar aqui para a próxima. Vou deletar essa Point Light e vou criar aqui uma Spotlight. Percebam que a Spotlight, vou subir ela aqui, ela é uma luz de ponto, igual aquela que a gente tinha colocado agora, só que com uma penumbra, tá? Tanto que ela simula muito o efeito de uma lanterna, né? De um farol de carro, certo? Olha só, ela é um cone, é em formato de cone. Se a gente aumentar esse raio dela aqui, você vai ver melhor isso, ó. E aumentar um pouco essa intensidade. Percebam aí como que ela funciona. Se a gente rotacionar ela, olha só, pessoal, ela é muito idêntica a uma luz de sombra, de lanterna, ó, né? De farol de carro, enfim. Objetos que possuem um emissor circular de luz, né? Então a gente tem aqui opções como o raio dela. Então agora ficou mais claro um pouco ainda, né? Olha só. Então é como se fosse uma lanterna mesmo, ó, né? E aqui, por padrão também não tem sombra. Se a gente ativar a sombra, a gente consegue ver. Só lembrando, pessoal, a sombra ela consome processamento. Então use apenas quando o seu jogo realmente tiver essa necessidade, certo? Tanto que o computador ele consome mais processamento até mesmo aqui no editor. E no jogo então nem se fala, né? Então é isso, pessoal. Essa aqui é a nossa Spotlight. Percebam que as opções aqui são idênticas, né, às das outras luzes inteiras. Então eu vou deletar aqui a Spotlight. E aqui a gente tem ainda a Area Light, certo? A Area Light, pessoal, ela não vai mostrar nada aqui pra gente, porque ela só funciona com Bake, tá? O Bake, pessoal, é uma técnica que a gente utiliza com Light Map, certo? O que é um Light Map, pessoal? Um Light Map é uma técnica que a gente coloca, que a gente cria luzes com texturas. Então, olha só essa imagem aqui. Percebam uma coisa aqui. A imagem da direita não tem Light Map e a da esquerda tem. Qual é a diferença das duas? Wendes, a sombra da imagem da esquerda ela é muito, ela é bem mais perfeita do que a da direita. A da direita parece que está rachada. Concordo, essa é uma das modificações. Mas percebam que existe outra. Se vocês olharem com detalhes, você vai perceber que a cor do cubo aqui ficou diferente. E não é porque o cara pintou esse cubo aqui não, colocou material de cor nele não. Isso aqui, pessoal, é um light map que ele fez para colorir essa cena. Então, um exemplo prático é o Counter Strike, né? Para quem já jogou a versão 1.6 aí, vai reconhecer muito bem esse jogo, né? O que acontece? Aqui, se vocês olharem bem essa imagem, a gente tem aqui, né, dois personagens e no chão a gente tem uma sombra deles. Beleza. Só que percebam que a luz não interage com esses personagens aqui na sombra.
Porque na verdade, se vocês olharem com atenção, a sombra ela passa mais ou menos aqui, ó, onde está meu mouse. Daqui para cá ela já começa a sumir. Então, esse personagem aqui ele deveria estar com metade dele escuro e metade claro. Se vocês olharem esse em comparação ao outro, vão perceber que os dois possuem exatamente a mesma cor. Eles não estão com efeito de sombra mesmo estando na sombra, certo? Por quê? Porque esse chão aqui é um light map, certo? Então o que, que a pessoa fez? Ela criou um light map para esse mapa. No caso, o desenvolvedor pintou uma textura para o mapa, tá? Para a luz do mapa. E quando ele aplicou essa luz do mapa na cena, o chão ficou com sombra. E não só o chão, mas a porta, né? Alguns pequenos detalhes também tem sombra. Então ele pintou um light map da cena e o resultado é esse. Se a gente olhar aqui, é um exemplo prático de como funciona. Perceba que esse cubo aqui da esquerda é o mesmo cubo da direita, só que claro, né? O da direita está mostrando todas as faces para mostrar aí o efeito do light map. Mas olha só, não tem nenhuma luz nessa cena e esse cubo parece que está com luz, não é? Você não concorda comigo? Parece que tem uma luz refletindo da direita para a esquerda e a esquerda aqui está até meio com sombra, mas não é. Isso aqui simplesmente o cara fez um light map do cubo e aplicou a ele. Então ele fez uma pintura, uma espécie de pintura da luz, certo? Então essa área aqui trabalha com essa pintura. Quando ela está selecionada, ela vai ativar aí os objetos que estiverem com light map, certo? Então eu vou tirar aqui, porque a gente não vai trabalhar com isso por enquanto. A gente vai deixar para o módulo mais para frente, porque é uma técnica um pouco mais avançada. E aqui, como a gente está na introdução do curso, não tem necessidade da gente ver isso por enquanto, beleza? Então vamos continuar aqui. Se a gente olhar no Light, a gente tem aqui ainda o Reflection Probe, certo? O Reflection Probe, para ele funcionar, a gente vai ter que criar aqui uma luz antes. Vamos criar aqui um Directional Light mesmo, com sombras. Beleza. E aí a gente vai adicionar aqui o Reflection Probe. Percebam que a cor ficou um pouquinho mais azul. Só que vamos fazer melhor. Vou deletar esse Reflection Probe e vamos criar aqui um material para esses nossos pilares, tá? Então a gente vem no Assets, com o botão direito, Create Material. E aqui a gente vai... Opa! A gente pode renomear aqui e dar um nome só de cor, tá? Não vou dar um nome... Vou dar um nome qualquer. E aí, a gente seleciona aqui o cubo. Vamos selecionar todos para ficar mais rápido. E clicamos na cor e arrastamos aqui para dentro, tá? Deixa eu descer isso aqui. E arrastamos aqui para baixo. Beleza? Então aplicamos a nossa cor a todos os cubos. Só que agora a gente precisa modificar essa cor, porque ela está branca. Então aqui a gente vai clicar aqui na cor, tá? Aqui na opção da cor no canto. Vamos colocar uma cor que vai chamar a atenção aqui, vermelho. Beleza, percebam como esse vermelho está atuando aqui de acordo com a minha cena. Agora eu vou adicionar aqui um Reflectional Probe, tá? Percebam o que vai acontecer, pessoal. O Reflectional Probe é uma esfera de reflexão. Então, olha só, ela vai criar uma espécie de reflexão aqui, como se fosse um efeito metálico na nossa cena, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai mudar aqui o typo dela de Baked, né? O Baked é uma opção que não aplica as alterações em tempo real, tá? Até mesmo para economizar processamento aí da engine, porque muitas vezes você está criando aí projetos grandes e você não pode se dar ao luxo de deixar aí a luz comendo o processamento do seu computador, né? Então a gente vai mudar aqui para Real Time. E olha só, percebam que mudou até um pouco das cores aqui, ó. Na minha janela de cena dá pra ver legal. Ó, dos objetos. De acordo com que eu movimento aqui a esfera, ó, a gente tem um efeito de reflexo, né? Se a gente aumentar aqui, vir aqui nas opções dela e aumentar a intensidade, olha só. Tá vendo? Então aqui a gente consegue dar um efeito metálico. Ah, quando que eu vou usar esse efeito metálico?
Muito provavelmente em jogos de corrida, principalmente, que você tem um carro que, né, carros têm efeitos de reflexão, ou algum escudo, né? Enfim, alguma coisa metálica que você queira refletir. Então você vai anexar um Reflection Probe é, ao objeto, ao referido objeto no caso. A gente pode aqui aumentar ou diminuir a área dela, tá? Que as alterações são aplicadas. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá? A gente viu somente o básico das luzes mesmo, só para a gente entender o funcionamento. E só lembrando, as luzes, a gente vai utilizar elas em projetos 3D, tá? Em projetos 2D, raramente a gente trabalha com luz. Não vou dizer que não trabalha, porque trabalha sim. Eu mesmo já trabalhei em um projeto na Unity que a gente tinha que mexer com a luz. No caso, o funcionamento é bem idêntico, mas um pouco diferente ao mesmo tempo. Porque no caso de um projeto 2D, como um projeto 2D só trabalha com sprites, né? Com imagens 2D, a gente tem que configurar o sprite para ele receber luz, certo? E assim com o spotlight ou com algum tipo de iluminação que a gente viu agora, a gente consegue exercer uma luz em um sprite, certo? Então, raramente isso é utilizado em jogos 2D, tá? Somente, geralmente, quando é uma fase de noite e o desenvolvedor quer colocar um efeito de luz, né, de lanterna, ou enfim, alguma coisa parecida, certo? Então é isso aí, pessoal. Espero realmente que tenham gostado dessa aula e na próxima aula aí a gente vai adentrar mais a fundo na nossa Unity aí. Um pouco sobre a questão de importações de assets, beleza? Então te aguardo na próxima aula. Valeu!